Voz TV. Informação e emoção no ar. Voz TV. Informação e emoção no ar.
Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Estamos iniciando e estreando o nosso programa do Sindicato dos Servidores Municipais de Pontão, aqui na Voz TV, né? Uma boa tarde para quem está nos escutando e nos assistindo ao vivo, mas muito bom dia, muito boa noite para aqueles que estarão nos assistindo também através do Facebook, do YouTube, né? Em qualquer horário que seja. Mas hoje estamos iniciando então esse primeiro programa no dia 18, nessa segunda-feira, 18 de agosto de 2025, né? E estamos iniciando esse programa com muita alegria, né? Por estarmos iniciando esse contato aqui também, né? Através da Voz TV, com todos os servidores e as servidoras aqui do nosso município, né? Nesse dia 18, um dia importante, como eu já coloquei no programa da Rádio Comunitária que nós fazemos às 12 horas na segunda-feira, recentemente, agora há pouco, né? No dia 18 é um dia importante, pessoal, porque é um dia que em 1920, né, a mulher pôde ter o direito de votar nos Estados Unidos, né? É o sufrágio universal, né, onde nos Estados Unidos a mulher lutou por isso na sociedade, né, pelo direito ao voto, ao direito de participar através do voto do processo de escolha democrática, né, dos representantes na sociedade. Então foi uma luta importante essa, né, nos Estados Unidos em 1920, nessa data do dia 18, né, de agosto. Lembrando que no Brasil, somente em 1932 é que esse direito, né, que as mulheres puderam ter esse direito de escolher, né, os representantes, de ter direito ao voto. Então hoje é uma data importante nesse sentido, certo, pessoal? E nós hoje temos uma participação importante também conosco, né, que é a Clarice Mainardi, que já está aqui conosco, como vocês todos podem ver, presidente, né, da FEMERGS, da Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, federação a qual o Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Pontão, o nosso SINSEMP, é filiado a essa federação, com muito orgulho, né, Clarice? Mas eu gostaria de dar esse boa tarde à Clarice, né, e eu gostaria que ela saudasse todos vocês e ela pudesse se apresentar e apresentar melhor também a nossa federação, né, uma participação muito importante. Nós já estivemos, semana passada, vendo a Clarice, né, nos encontramos lá em Santo Ângelo, numa atividade importante dos RPPS, né, dos regimes próprios de previdência social dos municípios, né, dos servidores dos municípios. Mas seja bem-vinda, Clarice, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Pontão. Voz TV, que seja um veículo de comunicação democrático e que nos permita conversar, né, Antônio? Porque a comunicação, ela começa quando a gente conversa sobre assuntos tão importantes como o sufrágio, e lá em 1920, e 18 de agosto, para mim, também é um dia importante, porque é o aniversário do município que eu dediquei minha vida de trabalho como servidora pública. Tenente Portela, em homenagem ao Mário Fagundes Portela, que era um tenente da coluna Prestes e foi morto na minha cidade. Então, depois, quando virou município, passou a se chamar Mário Fagundes, né? Tenente Portela, uma cidade que eu gosto, é ao lado do Salto do Yucumã, e que eu venho militando há muito tempo pelo serviço público. A FEMERGS, Antônio, como você diz, é uma federação que foi criada aqui nas Missões, e ela, durante 30 anos, vem lutando para que os servidores públicos municipais sejam respeitados. Eu assumi fazem 2 anos, junto com a minha vice, Rosane Stocker, de Santo Ângelo, e o objetivo principal do grupo que faz parte da direção da federação é justamente isso: usar da comunicação para levar a todos os cidadãos quem realmente é o servidor público municipal, o que realmente nós fizemos e, principalmente,
tirar todos nós da obscuridade que nos colocam no veio político dos municípios. Porque, na verdade, Antônio, os servidores públicos municipais, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, em quase 50%, têm salário base abaixo do mínimo. E é ele que faz a política pública chegar ao cidadão. Porque os prefeitos mudam a cada 4 anos ou no máximo 8 anos. O servidor não, ele fica de 30 a 35 anos lá, servindo sua comunidade. E muitas vezes somos julgados como pessoas que não fazem o seu trabalho. Mas o cidadão precisa saber que o servidor público é servidor do município. Mas muitas vezes, para evitar de ficar doente, evitar assédio moral, ele se silencia. E quem comanda, nós somos, durante 4 anos, durante 8 anos, nós somos subalternos a quem se elegeu, a quem ocupa o cargo de comissão como secretário. Então, nós precisamos que esta verdade venha a público, né, Antônio? Não é o servidor que escolhe um cidadão para prestar um serviço melhor. O servidor, às vezes, está se protegendo, porque ele fez o concurso, mas ele, de tempos em tempos, muda o patrão, como se diz, né? E aí as coisas acontecem, as coisas mudam, e a comunidade precisa saber disso. A comunidade de todos os municípios atendidos pela FEMERGS precisa estar ao lado do servidor, cobrar o servidor, mas ao mesmo tempo proteger o servidor, porque é o servidor público municipal que ganha o menor salário nesse país, é o que realmente garante o Estado democrático de direito do país. É no SUS, é na creche, é na escola, somos nós que estamos ali lado a lado a cidadão. Muito bem, Clarice, colocações importantíssimas. Nós sabemos, né, que existe já há algum tempo, não só aqui no Brasil, né, Clarice, mas também em outros países também, né, está acontecendo isso de haver uma desvalorização do servidor público, né? A gente lembra recentemente nos Estados Unidos mesmo, né? Agora, o ano passado, né? Houve uma demissão em massa, né? De servidores públicos federais nos Estados Unidos com o presidente Trump. E nós, independente de ideologias, de posições políticas, partidárias, o serviço público nós sabemos a importância que ele tem, né? E tu, né, como a nossa presidente, né, Clarice, mais do que qualquer um sabe disso. Por isso que nós fizemos questão da tua participação já no primeiro programa aqui na Voz TV, para nós contribuir conosco com essa reflexão tão importante. Né? Com essa demissão em massa que teve nos Estados Unidos, houve uma doença chamada gripe aviária nos aviários, né? Principalmente de produção de ovos e também produção de carne nos Estados Unidos. Os veterinários e servidores como um todo, né, da área da agricultura, né, já não estavam mais no serviço público, não puderam fazer o controle, Clarice, da doença, né? E foram abatidos e sacrificadas cerca de mais de 220 milhões de aves. Isso fez com que uma falta grande no mercado de ovos e também aqui no Brasil, né, a nossa produção de ovos, com o preço em dólar e o mercado estando aberto, né, teve uma saída desse produto em grande quantidade para os Estados Unidos e houve uma elevação do preço no nível de consumidor aqui no nosso país, mas justamente por causa disso. Tu vê que num outro país há uma desvalorização do servidor público, há todo um problema causado do ponto de vista do abastecimento de alimento de um determinado produto no mercado dos Estados Unidos e houve todo esse transtorno não só para os Estados Unidos, mas um transtorno também para os nossos consumidores, para a nossa população, em termos do consumo dessa proteína tão importante que são os ovos. Então essa realmente é uma questão importante, pois não? E hoje, Antônio, os americanos estão pagando de 40 a 47
dólares o quilo do frango. Por quê? Porque o comércio diminuiu, porque é preferível os produtores brasileiros vender para outros países sem taxação, né? E os americanos tiveram que sacrificar um grande número de aves, não tem carne. Era 5 dólares o quilo, hoje passou até 47 dólares o quilo pro consumidor americano. Isso que você falou, Antônio, é uma coisa que eu procuro, você já sabe a minha forma de conversar. Eu acho que a teoria é muito importante, mas nós temos que trazer o que é o servidor público para a nossa vida. Eu vejo muitas pessoas falando, por exemplo, do aumento da violência, né? E botam a culpa nas pessoas. Não, a culpa do aumento da violência se deve aos governos que não valorizam o servidor público. Eu uso como exemplo Três Passos. Três Passos era uma cidade onde eu moro, que ela tem um quartel militar. Era assim, quando eu era jovem, tu via nos desfiles de 7 de setembro fileiras e fileiras e fileiras de policiais militares. Os policiais tinham várias viaturas, andavam pela cidade inteira. Hoje, nós amargamos um estado que quando você liga para a polícia, muitos PMs sobrecarregados têm que te dizer, me diz uma coisa, é muito grave de morte porque só tem 2 policiais de plantão. Como uma cidade de 30 mil habitantes vai ter 2, 3 policiais de plantão? Quem são esses policiais? São servidores públicos, que os maus políticos dizem que enchem o serviço público, mas na verdade estão faltando. Nós temos problema nas fronteiras, né? Que quem quiser pesquisar, pesquise Três Passos, a Polícia Federal desmantelando gangues de contrabando, de soja. Por que acontece isso? Porque desmantelaram a Receita Federal. Não tem servidor suficiente. Aí diz, mas eu vou no SUS, não me atende, eu vou no posto de saúde e não me atende, e brigam com os servidores. Mas alguém já se perguntou por que eles diminuíram o número de médicos que são servidores públicos? Né, Antônio? Nós precisamos fazer isso. E a minha mãe é uma pessoa assim que tem uma visão, ela tem 84 anos, ela tem a visão de como é o mundo ainda. Ela não é catedrática, não tem o estudo assim, mas na crise dos ovos, ela me disse o seguinte, filha, quem não viveu até hoje não sabe que ovo perto da Páscoa sempre sobra. É onde as pessoas procuram fazer a guarda de dinheiro para reformar a casa. Então, porque na Páscoa todo mundo vai usar. E se tu olhar a crise americana da gripe aviária, aliada à proximidade da Páscoa, no Brasil o ovo disparou. Né? Então nós precisamos refletir, porque eu acho às vezes, Antônio, que nós criamos assim uma dependência dos políticos profissionais em belíssimos discursos. Nós temos que observar a vida toda para escolher alguém. O servidor público é o que mais sofre nesse sentido. Haja vista a PEC 66, que a CNM quis introduzir goela abaixo dos servidores, e os servidores se mobilizaram, retiraram o artigo 40, onde diz que nós, servidores, temos que pagar de volta a dívida dos maus prefeitos que não guardaram o nosso dinheiro na aposentadoria. Clarice, é isso que a comunidade precisa saber. Perdão. Clarice, eu gostaria que tu colocasse um pouquinho melhor sobre essa PEC 66 e essa emenda 40, que eu acho que para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, né, seria importante para terem esse conjunto, por favor. Assim, quem é servidor público há mais tempo, lembra que o RPPS, como é considerado hoje, ele foi criado no final dos anos 90. Mas até lá, os servidores públicos ou recolhiam para o INSS, ou então eles recolhiam para um sistema próprio de poupança deles. Aqui no meu município era chamado FAPS, que onde era guardado um dinheiro para a saúde e um dinheiro para a aposentadoria do servidor, quando não haviam regras de aposentadoria como existem hoje. O meu município que eu trabalho, na época, ele ficou com 1 mês de orçamento municipal
para dentro do caixa único da prefeitura. Hoje, o meu município tem uma dívida, porque as pessoas que trabalhavam nos anos 90 estão se aposentando. E aquele dinheiro o prefeito gastou. E aí o que foi recolhido depois com o RPPS, com regras, que era obrigado a recolher o patronal e o outro, ficou de dívida. E aí as pessoas que estão aposentadas, que se aposentaram nos anos de 2005 até agora, os prefeitos querem voltar a cobrar aposentadoria, o fundo de aposentadoria. Então o cidadão precisa pensar, você tinha dinheiro para pagar uma dívida tua na tua casa. Como mudou a regra da dívida, eu vou gastar esse dinheiro em outra coisa, vou fazer viagem para a Europa, vou pintar a casa, vou gastar em outras coisas que não são as que eram da dívida. Depois eu vou cobrar de mim mesmo para pagar? É essa lógica simples. Os prefeitos devem o recurso que eles não guardaram e não usaram para pagar o aposentado hoje. Aí os prefeitos com a PEC 66 queriam cobrar do aposentado essa dívida. E tem prefeitos ainda fazendo isso. Mas nós já estamos no STF para acabar com isso. O município do Rio Grande do Sul tem bilhões guardados já em RPPS. O que acontece se nós não cobrar a dívida dos prefeitos? Eles vão aumentar a dívida com o RPPS para poder, e ainda mais esse ano, é um ano perigoso. Eu sou fã da eleição de 4 em 4 anos sem ter essa no meio. Porque prefeito elege deputado, deputado elege prefeito. A lógica é simples e o povo precisa entender. O dinheiro que eles devem para o RPPS entrando para o Caixa Livre permite essas obras eleitoreiras para eleger seu deputado ano que vem. Só que a comunidade precisa entender que o servidor público é trabalhador. Se falta dinheiro no INSS, nós lutamos contra a reforma que o INSS fez. Porque o governo tem que pagar, sim, o BPC, o INSS, porque os antigos governos usaram o dinheiro guardado para construir a ponte de Rio-Niterói, para construir a usina de Itaipu, e nunca devolveram. E querem fazer a mesma coisa que o servidor público, e nós não vamos permitir. Nós já somos amigos cures na ação no STF, que o governo do Rio Grande do Sul vai ter que devolver para os servidores municipais, estaduais que eles estão cobrando. Porque nós temos que ver a questão da justiça. A Constituição garante a aposentadoria. Vocês já imaginaram se, além de aumentar a idade para se aposentar do INSS, o governo federal queira cobrar do aposentado de um salário mínimo 14% de INSS? Porque nós, servidores, ainda pagamos mais que o do INSS, é 14%. Pense, cidadão, aquele servidor público que cuidou a vida inteira, aposentado hoje com um salário mínimo, com 2 salários mínimos na velhice, quando precisa, os prefeitos querem taxar para pagar uma dívida que é deles? Nós vamos ter que aprender a cuidar quem nós elegemos, porque o prefeito não é dono da prefeitura. Ele administra a prefeitura com suas dívidas. Eu brinquei, tu lembra no curso que nós fizemos, que eu acho que para ser prefeito ou vereador, eles deveriam fazer uma prova de gestão pública. Eles deveriam ter certificação de RPPS, para entender que não é eles deixar de pagar uma dívida que o antigo gestor cobrou. Por que não cobram dos gestores? Por que não existe uma lei federal que obrigue o gestor municipal a provar que falta dinheiro? Porque senão o que acontece é engordar o caixa, porque nós simplesmente acreditamos que falta dinheiro. E eu sempre uso o Covid, Antônio, como exemplo. Nós, servidores públicos, perdemos salário. Nós ficamos 2 anos com o salário congelado, com promoções congeladas. E Exatamente. pesquisem quanto dinheiro sobrou no Covid. Porque no orçamento público existe um contingente de recurso que fica para emergências, para enchente, para Covid. Pois, pasmem vocês, sobrou dinheiro nos municípios no Covid. Sobrou. Exatamente. Teve município que devolveu o dinheiro da emergência porque não gastou tudo, mas engordou o caixa
da prefeitura, no recurso livre, que o prefeito pode fazer o que quiser, com o nosso salário. Sabe, nós temos servidores públicos que morreram de Covid, atendendo a população. E verdade. A pessoa viúva, os filhos desse servidor, ficou com 2 anos de reajuste da inflação a menos. E outra coisa, né, Clarice? Nesse período do Covid, a receita corrente líquida dos municípios, em geral, aumentaram. E a tua área de atuação é a área de gestão pública, né? Como servidora, né? Em Tenente Portela, não é isso? Exatamente. E a receita dos municípios subiu em média 14%. Nós tivemos município que durante o Covid cresceu quase 30% a receita corrente líquida. Para as pessoas entenderem o que é a receita corrente líquida numa fala simples. Quando a gente tem uma casa e ganha um salário a mulher, um salário o marido, a gente não faz uma projeção que eu não posso ir no salão esse mês, porque eu vou gastar em comida, que eu não posso pintar a casa esse ano. O orçamento público é assim. Então, as despesas fixas, chamadas luz, água, investimento em saúde, investimento em educação, pagamento dos servidores, elas saem da receita corrente líquida. Elas não têm nada a ver com as emendas parlamentares, com as emendas para fazer asfalto. E aí, quando veio o Covid, os municípios pegaram do valor que estava reservado para o pagamento dos servidores, dizendo que nós íamos ter prejuízo no município. E aí vieram as emendas. Os hospitais de campanha, na minha cidade teve hospital de campanha, e o hospital é enorme. Isto foi no orçamento separado, não tem nada a ver com a receita corrente líquida. E aí o que fizeram? Pegaram o que estava garantido no orçamento para pagar os servidores, congelaram 2 anos para usar em outras obras. Eu brinco sempre que eu adoro Natal e Páscoa, amo, sabe? É paixão da minha vida. Mas, como uma pessoa que é responsável pela minha casa, quando eu não tenho dinheiro para comprar comida e dar dinheiro para os meus filhos, eu não compro enfeite de Natal, eu uso os antigos. Olhem nos últimos 2 anos o comércio para os municípios comprar de ovinho de Páscoa, que às vezes no trevo chega a ficar, eu vi cidades com 5 coelhos de Páscoa no trevo. É isso que eu digo, a prefeitura nada mais é que a casa da gente. Se o dinheiro está curto, não se corta a comida do servidor, não se tira comida da mesa do servidor. Se o dinheiro está curto, tu mantém a saúde, a educação, a luz e as obras necessárias. Tu não enfeita a cidade, tu não desmancha uma avenida, que foi outro prefeito que fez, para fazer uma nova avenida. E isso acontece. Aqui no meu bairro tinha uma avenida lindíssima, hoje meu bairro está com uma cara feia, porque resolveram passar uma RS por dentro do bairro. Destruíram, botaram no lixo milhares de reais para fazer diferente, para fazer com a cara do novo gestor. Isso acontece nos municípios. Às vezes o prédio da prefeitura precisa de uma reforma, mas não. Para encantar o povo com obra, desmancha o velho e faz novo. Sabe, o município é nossa casa maior. Nós temos que tratar o recurso público com mais responsabilidade. E lembrando que o município anda por causa do servidor. E é do concursado, Antônio. Claro. Porque os prefeitos estão quebrando os municípios com contratos que vai para o INSS, que não vai para o RPPS. Claro. E outra coisa que eu quero denunciar em primeira mão no teu programa. Nós estamos investindo contra as leis que tiram vale alimentação do servidor público que está doente. Né? Porque eu disse e vou repetir agora dia 29, quando eu estarei em Porto Alegre na Assembleia Legislativa, tirar vale alimentação do servidor que está doente é penalizar o servidor. Por que os prefeitos não questionam os médicos que dão atestado? Porque eu acho que nós não podemos ter servidor corrupto, mas nós não podemos ter políticos e ninguém. Claro. Nenhum médico vai dar atestado falso. Claro. Vai perder né? Vai perder o CRM dele. Daí o que os prefeitos fizeram? Castigam o servidor que ficou doente. Isto traz para a comunidade, agora eu falo diretamente para as mães de Pontão. Muitas atendentes de creche vão trabalhar doente porque elas se perdeu o vale alimentação, elas não comem em casa, elas não têm como dar comida para os filhos.
Verdade. Isso não é a responsabilidade de gestor. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, porque eu amo pesquisa, e estou com uma lista de prefeito e vice-prefeito recebendo vale alimentação. E o engraçado é que na lei deles não tem isso, sabe? Uhum. Qual é o prefeito que ganha pouco? Servidor que ganha R$ 1.000 de salário base, ele precisa do vale alimentação. Claro. Nós estamos entrando nos municípios naquela situação que era igual às filhas dos militares que não casam para ter a aposentadoria do vô, né? Verdade. O segredo, eu acho que é esse. O segredo é esse, é nós nos informar. Verdade. Clarice, assim, ó, eu gostaria, assim, ó, dia 29, né, nós estaremos em Porto Alegre, né, numa agenda importante na Assembleia Legislativa. Eu gostaria que tu colocasse um pouquinho mais sobre essa agenda e o fundamento e a nossa luta, como é que ela vai se dar lá no dia 29. Nós temos mais 4 minutos. Eu gostaria que tu, nesses 4 minutos, nos esclarecesse mais sobre essa questão. Eu fui convidada pelo presidente da Comissão de Segurança e Melhoria do Serviço Público, o deputado Leonel, para fazer uma explanação de como nós vemos o município. E dessa explanação, a Assembleia Legislativa aprovou uma audiência pública, porque é bem simples das pessoas entender o que nós vamos fazer lá. A segurança jurídica do servidor público, ela passa pela vontade do prefeito. Muitas vezes nós vamos dormir sabendo que no final do mês nós vamos ganhar um triênio, e aí o prefeito, em conversinha com os vereadores, aprova um projeto sem nos comunicar, e chegou o final do mês, nós gastamos aquele triênio para comprar carne para os nossos filhos, e eles mudam a lei na Câmara e nós perdemos. Servidor público não tem o direito adquirido como servidor da iniciativa privada. E é isso que nós queremos mostrar para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que nós precisamos de uma proteção além da vontade política dos prefeitos. Porque a insegurança jurídica nos deixa doentes, a insegurança jurídica nos deixa vulneráveis a certas situações que nós não queremos mais. Porque quem fez concurso público, com certeza, pensa no serviço público de qualidade para o seu município. Nós sabemos, né, Clarice, sem servidor público não se faz serviço público para a comunidade, né? Mas a gente sabe que tem a ideia das terceirizações de serviço público. E nas terceirizações, o que se faz? Se faz um repasse, né, de recursos do município, né, para a iniciativa privada, e a iniciativa privada fica com a responsabilidade de prestar aquele serviço público, que é um serviço, né, com recurso público, mas muitas vezes com uma série de falhas, com uma série de dificuldades de controle, né, e a comunidade fica se sentindo, né, prejudicada naquele serviço, mas muitas vezes não tem para quem reclamar. Porque aí a prefeitura vai dizer, bom, quem está responsável por isso é a empresa. E fica um jogando para o outro e a situação não se resolve. Vou te deixar um desafio para um próximo bate-papo. Que cada cidadão de Pontão faça o seguinte cálculo. Se o prefeito abrir concurso para enfermeiras, elas têm estabilidade enquanto fizerem um bom atendimento. O prefeito vai pagar aquele salário. Que enfermeiros têm um nível de salário como veterinário, né? Que são aquele nível. Por que o prefeito vai contratar uma enfermeira, outra profissão qualquer, para fazer esse serviço, se ele é de uma empresa? Além do salário, ele vai ter que pagar o lucro para a empresa. Né? A comunidade tem que fazer essa conta. Se eu pago R$ 1.000 para minha secretária do lar, se eu contratar uma empresa que tem secretária do lar, a empresa vai pagar 1.000 para ela, vai tirar 300, 400 reais dessa pessoa. Não é por aí o caminho. Claro. Eles querem o lucro. Com certeza. Clarice, a gente quer agradecer muito a tua participação conosco no dia de hoje, na nossa estreia aqui na Voz TV, com o nosso programa Sinsempre a Sempre, do nosso Sindicato dos Servidores Municipais, da Associação dos Servidores também. A gente quer agradecer muito as tuas colocações,
né? E a gente quer sempre colocando, né, Clarice, a importância de nós termos a tua liderança à frente da nossa federação, né? E dia 29 de agosto que nós tenhamos ali uma boa participação, né, no sentido de nós fortalecermos, né, o servidor público, e mais do que o servidor público, né, é nós lutarmos por um serviço público de melhor qualidade para a nossa comunidade, para a nossa população, porque além de nós defendermos os nossos direitos, né, nós também defendemos um serviço público de qualidade, né, para a nossa população. A gente deixa aqui os microfones para as tuas considerações finais do nosso programa aqui do sindicato. Eu que agradeço, Antônio, sempre que possível, que vocês precisarem, estou à disposição. E como eu te disse outra vez, eu ainda quero a Pontão fazer essa conversa lado a lado com a comunidade e com os servidores, porque nós precisamos voltar a ouvir, entender e fazer nossa própria observação de como devem ser as coisas. Um abraço carinhoso para vocês, obrigado, Antônio, pela parceria, e você faz parte da equipe da FEMERGS que está buscando esse diferencial para o servidor público municipal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Clarice, muito obrigado pela participação de todos, a todos que nos assistiram aqui, estiveram junto conosco, né? A gente gostaria de dizer que é um prazer, assim, essa nova relação aqui com a Voz TV, né? Fomos muito bem recebidos e com certeza estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 12h30, para darmos continuidade para esses assuntos tão importantes referentes aqui ao nosso município e ao serviço público do nosso município. Muito obrigado. Um abraço. Voz TV. Informação e emoção no ar.